Alô a todos do canal A UPA Enfermagem. O conteúdo que vamos abordar hoje é sobre o biperideno, que é um antiparkinsoniano e também um anticolinérgico central. O biperideno pode ser indicado para o tratamento sintomático de pacientes que apresentam o parkinsonismo. O biperideno está contraindicado para o tratamento de pacientes que apresentam glaucoma do ângulo fechado. Se você faz tratamento para o parkinsonismo ou faz uso do biperideno e tem interesse em saber mais sobre esse medicamento, fique até o final desse vídeo para você compreender mais sobre o biperideno. E não se esqueça, inscreva-se aqui e ative o sino. O nome comercial do biperideno, como sempre falo aqui em nosso canal, todo medicamento tem um nome comercial e um nome genérico. Vou citar aqui para vocês um dos principais nomes comerciais do biperideno, como no caso Akineton. Esse é um dos principais nomes comerciais do biperideno. A apresentação do biperideno. Esse medicamento esteve no mercado na forma de comprimido. São comprimidos de 2 mg e 4 mg. Essas são as principais formas de apresentação do biperideno. As propriedades farmacêuticas e o mecanismo de ação do biperideno. Este medicamento é um anticolinérgico central e periférico. Produz efeito antissecretório, antiespasmódico, midiático e também micotinolítico. Esse medicamento também tem atividade parasimpaticolíticas e também ligeira ação antidepressiva. Além disso, esse medicamento atua como antiparkinsoniano e também corretor de síndrome extrapiramidais. Você tem que ter também bastante atenção quanto aos mecanismos de ação do biperideno, como no caso, esse medicamento também produz leves efeitos cardiovasculares e respiratórios. Esses são os principais mecanismos de ação do biperideno. A farmacocinética do biperideno. Esse medicamento pode ser administrado por via oral, intramuscular e também por via intravenosa, sendo que o início da ação desse medicamento após sua administração vai acontecer em 1 hora quando administrado por via oral e em 15 minutos quando administrado por via intravenosa, sendo que o nível sanguíneo desse medicamento vai acontecer em 60 minutos a 90 minutos após sua administração e a duração do efeito do biperideno vai acontecer de 6 a 12 horas quando administrado por via oral e de 1 a 8 horas quando administrado por via intravenosa. Essas são as principais farmacocinéticas do biperideno. As indicações do biperideno. Esse medicamento está indicado para o tratamento sintomático do parkinsonismo aterosclerótico, idiopático e também pós-encefálico. Além disso, esse medicamento também está indicado para o alívio das reações extrapiramidais induzidas por drogas. Essas são as principais indicações do biperideno. As contraindicações do biperideno. Esse medicamento está contraindicado para pacientes que apresentam hipersensibilidade a esse medicamento. Esse medicamento também está contraindicado para pacientes que apresentam glaucoma do ângulo fechado, cardiopatia descompensada, o paciente que apresenta insuficiência hepática, hipertrofia prostática e hipertensão. Esse medicamento está contraindicado. Além disso, esse medicamento também está contraindicado para pacientes que apresentam estenose do aparelho digestivo. Além disso, a eficácia e a segurança desse medicamento em crianças ainda não estão completamente estabelecidas. Essas são as principais contraindicações do biperideno. As reações adversas do biperideno. O paciente pode vir a apresentar agitação, confusão mental e também euforia. Outras reações adversas que o paciente pode vir a apresentar também são secura na boca, midríase, taquicardia e retenção urinária. Além disso, o paciente pode vir a apresentar também constipação, distúrbios psíquicos, hipertermia e também convulsões. Essas são as principais reações adversas do biperideno. As interações medicamentosas do biperideno. Esse medicamento, quando interage com alguns antiarrítmicos, antidepressivos tricíclicos, antihistamínicos, fenotiazídicos e outros antipsicóticos e fármacos com ação anticolinérgica secundária, pode vir a acontecer
síndrome anticolinérgica central. No caso da interação com antiácidos, pode vir a acontecer diminuição da absorção do biperideno. Essas são as principais interações medicamentosas do biperideno. Agora que você conhece as principais características do biperideno, como no caso, mecanismo de ação, indicação, contraindicação, reações adversas e interações medicamentosas, agora nós vamos abordar os principais cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar com o paciente que está sendo tratado com biperideno. O primeiro cuidado de enfermagem: instrua o paciente a tomar esse medicamento conforme recomendado e não interromper o tratamento sem o conhecimento do médico, ainda que esse paciente melhore. A medicação deve ser usada cuidadosamente nos seguintes casos: se o paciente apresenta adenoma de próstata, arritmia, glaucoma do ângulo estreito e também convulsões. Oriente e informe também ao paciente as reações adversas mais frequentes que estão relacionadas ao uso desse medicamento e que, diante da ocorrência de qualquer uma delas, principalmente retenção urinária ou aquelas incomuns ou intoleráveis, o médico deverá ser comunicado imediatamente. É importante também de falar ou abordar principalmente quando o paciente apresenta boca seca, que é um dos sinais e sintomas que o paciente pode vir a apresentar quando está usando o biperideno. Nesse caso, oriente o paciente a realizar enxágues orais frequentes, uso de balas ou goma de mascar sem açúcar, uso de bebidas geladas ou cubo de gelo para minimizar assim esse efeito. Como esse medicamento também pode vir causar tontura, recomende que o paciente solicite auxílio para sua deambulação ou transporte e evite assim dirigir ou realize atividades que requeram estado de alerta durante a terapia. Recomende e oriente também ao paciente ou ao cliente que evite o uso de qualquer outra droga ou medicamento sem o conhecimento do médico durante a terapia. É importante ressaltar também e falar que durante a terapia monitore principalmente os sinais vitais e avalie, principalmente se o paciente é idoso ou debilitado, o desenvolvimento de reações adversas e, diante da ocorrência de qualquer uma delas, comunique imediatamente o médico. No caso de tolerância, é necessário aumentar a dose. Nos casos graves de parkinsonismo, pode haver aumento de tremores devido à melhora da espasticidade. No caso das interações medicamentosas, atenção durante o uso concomitante com outras drogas ou outros medicamentos. Ao administrar o biperideno por via oral, os comprimidos devem ser administrados durante as refeições para minimizar os efeitos gastrointestinal. No caso da administração desse medicamento por via intramuscular ou via intravenosa, o paciente deve permanecer na posição supina para evitar hipotensão postural. Também pode ocorrer, nesse caso, distúrbio de coordenação. Ao administrar esse medicamento por via intravenosa, administre esse medicamento lentamente. Esses são os principais cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar com o paciente que está sendo tratado com biperideno. Se você está chegando agora nesse canal e gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever. Basta você apertar no botãozinho vermelho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Ative o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo e dê um like. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus.